Então, pessoal, vou iniciar aqui a gravação do tutorial, tá? Começando pela instalação do JSON Server, eu já tenho aqui um projeto pré-criado, tá? Que eu fiz aqui criei previamente, né, o projeto com aquele template em branco, tá? TypeScript. E já instalei também os pacotes aqui do React DOM e o React Native Web para conseguir rodar os resultados aqui no navegador, tá? Então aqui o resultado já está rodando, né? É basicamente aqui uma aplicação estilo Olomundo, né? Vou até colocar aqui um Olomundo nela, para testar se ela está fazendo refresh aqui automático. Aí beleza, tá ok. Então vou aqui primeiro criar o meu servidor JSON Server, tá? O JSON Server é uma ferramenta de código aberto que permite criar uma API REST funcional, né, simulada, tá? Sem necessidade de programar um back-end propriamente dito. Então, ele simula, né, através de um arquivo JSON que ele usa como banco de dados, ele simula um back-end fornecendo para a gente aí como resposta um arquivo JSON quando, por exemplo, eu faço uma requisição via GET nesse servidor. Tá? Então, vou parar ele aqui para instalar. Eu vou instalar ele aqui na mesma pasta. Eu criei essa aplicação, né, de exemplo dentro da pasta front-end de propósito. Então, vou criar um diretório para ele aqui, tá? Vou chamar ele de back-end. Ela criou o diretório para mim. Beleza. Vou dar um cd back-end aqui. E aqui dentro eu vou instalar o JSON Server, tá? Ele não precisa ficar na mesma pasta da aplicação web, né? Tanto que a minha aplicação está aqui, ó. O front-end dela, né? Tá com o Node Modules dela aqui, independente do que vai acontecer aqui nessa pastinha back-end. Então, vou criar essa independência entre os dois aqui, até para separar uma coisa da outra, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é instalar npm install json-server. Olha, já criou. Deixa eu ver a estrutura que ele criou aqui. Olha, já criou a pasta Node Modules. Criou o package.json, package-lock.json. São os arquivos aqui que o Node precisa, né, para a configuração. Então, vamos tentar criar um banco de dados aqui. Eu simplesmente, né, eu venho aqui e crio um arquivo chamado db.json. Tá? E aqui eu vou colar um JSON que eu já tenho pronto, tá? Que basicamente simula aqui um banco de dados, né? A resposta que seria a resposta de uma consulta a uma API que consultaria, obviamente, né, via back-end o banco de dados e retornaria uma lista de produtos, né? Aqui eu estou com 2 produtos apenas. Beleza? Então aqui eu vou testar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é testar. Aí eu tenho uma colinha aqui também. Tá? Eu uso aqui o npx para executar o JSON Server. É, Eu tenho que passar esse host 0.0.0 dizendo que ele vai rodar em localhost. Tá? Especifiquei uma porta para ele aqui, né? O menos port aqui é porta 3000 e vou dar o enter. Vamos ver o que acontece. Aí beleza, ó, ele subiu com sucesso e já até me deu o URL aqui para mim testar. Aí vou testar a requisição aqui. Ó, beleza. Então, quer dizer, eu fiz uma requisição via GET, aqui via navegador, no barra produtos, que foi o endpoint que ele subiu aqui. Tá? Como é que ele subiu o endpoint? Né? Baseado aqui no meu arquivo JSON, onde eu tenho aqui a lista de produtos. Ele subiu, já entendeu que eu queria ter um endpoint aqui com o nome de produtos, retornando aqui a lista de produtos lá cadastrados. Tá? Então, essa foi a instalação do JSON Server
Então, só complementando, se eu quiser um outro endpoint aqui, basta adicionar aqui uma lista, por exemplo, chamado clientes, ó. Vou adicionar aqui. Nesse endpoint aqui uma lista de clientes, por exemplo, vou colocar aqui ID igual a 1, nome igual a cliente 01. Aí eu vou copiar aqui só para agilizar. Aí aqui eu vou ter um ID 2, um cliente 2, cliente 02, um ID 3 e um cliente 03. Aí assim que eu salvar, ele já atualiza aqui e já reconhece o novo endpoint que eu criei. Então basta vir aqui, ó, a mesma URL, clientes, ó. Já aparece aqui também esse meu novo endpoint criado. Tá, então a segunda parte aqui, voltando aqui no meu front-end, agora eu vou adaptar ele para fazer a consulta via fetch, né, no nosso back-end aqui simulado, né? Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui, vou criar o meu hook de estado, const, aí eu vou chamar ele de data, passando aqui o set data, né, como a gente já viu em sala, como é que funciona a sintaxe dele, use state. Aí use state como é o estado inicial, vou passar ele vazio, tá? Esse hook aqui, ele é dedicado a receber aqui os dados, né, dentro dessa variável aqui, data. Ele vai receber os dados da consulta que a gente fizer a API. Né? Então, vou criar aqui uma constante API URL para armazenar aqui a URL de consulta, que vai ser igual a esse cara aqui, ó, HTTP produtos. Beleza. Aí eu vou usar aqui um outro hook interessante aqui. Aqui já vou deixar, vou pegar minha colinha pronta. Que é esse cara aqui, ó. O useEffect. Né? Vê que ele reclamou aqui porque eu tenho que adicionar aqui o import dele. O useEffect, ele é do pacote React. Então, useState, useEffect, beleza, já reconheceu. Deixa eu salvar para ver se ele vai dar algum problema. Vou ter que abrir um outro terminal aqui também. Vou abrir um terminal para rodar aqui, ó. cd front-end, né? Aqui, deixa eu rodar ele para ver se ele vai reclamar de alguma coisa. npx. Ó, já está startando o metro. Aí, beleza. Então ele está rodando, né? Aí eu tô aqui com ele rodando aqui. Ah, beleza, ele continua funcionando sem nenhum problema, né? Aí aqui, o que falta é fazer os dados chegarem aqui na interface, tá? Então eu vou adicionar aqui uma view, né? Vou colocar aqui uma colinha, tá? Aqui na minha view, tá? View, tá? O styles container. Aí obviamente está reclamando aqui de alguns estilos que ele não possui. Vou colocá-los aqui. Aqui o container. Faltou title e faltou o item. Então, primeiramente ele está reclamando aqui da falta do flat list, né? Vou importá-lo aqui. Aqui esse erro já foi embora, né? Aqui, esse cara aqui, ó, não, o item, na verdade está falando aqui, ó, property ID does not exist, né? On type never.
né? O que acontece é o seguinte, como o use state ele não está tipado, ele assume, né, que o array é do tipo never, que é um tipo de dado especial dele. Então vamos tentar tipar, né, a resposta desse use state aqui para ver o que acontece, né? Aí para fazer isso, vamos criar aqui uma interface, a interface produto, tá? Deixa eu ver se ela aceita aqui em cima essa interface. Vou colocar aqui em cima. Olha, aceitou colocar aqui já dentro da função. E agora eu preciso tipar essa, esse use state aqui, né? Então ele vai receber, o use state vai receber um cara do tipo produto, do tipo daquela interface que eu criei. E o erro aqui, essa tipagem aqui, ó, ele não deve ser produto, ele deve ser assim, ó, uma lista de produtos, e aí eu recebo o vazio aqui. Aí agora ele não está reclamando mais. Eu vou salvar, deixa ele atualizar aqui, já atualizou, produtos mocados, ó. Mas ele ainda não está printando a lista. Agora vamos ver o que está acontecendo. Tá, então o problema é que o aplicativo aqui rodando aqui no Metro local não está conseguindo enxergar esse endereço aqui como o localhost, né? Como o endereço que está rodando o JSON server. Aí qual que é a solução para isso? Você vem aqui e coloca o IP da máquina, tá? IP config no Windows, consegue descobrir aqui o IP que está rodando local, no meu caso esse cara aqui, tá? Que está na interface Wi-Fi, está rodando 10.0.066. Se tiver usando Linux, o ifconfig resolve isso aqui também, tá? Então vim aqui, salvei o endereço, vou ver lá agora se está aqui, ó, já até apareceu para mim, já listando aqui na tela os meus produtos, tá? Minha lista de produtos. Tá, agora a gente vai tentar adicionar aqui um pequeno formulário, né, para cadastrar também, simular o cadastro de produtos. Tá? Colei aqui a minha colinha, o formulário pronto. É basicamente aqui, eu tenho um input de texto, né, dois inputs de texto, na verdade, e um touchable opacity, como aquele botão que a gente já viu em sala também, que ele tem um comportamento um pouco mais estético, tá? Obviamente aqui estão faltando os imports, eu vou adicionar aqui todos os imports que estão faltando, tá? Todo mundo aqui é de React Native, né, que é um input texto, deixa eu ir lá colocar aqui, ó, React Native, input texto, o touchable opacity, vamos ver se está faltando alguém. Aí, beleza. Aqui são os estilos, né, que ele está reclamando aqui. A gente vai adicionar os estilos aqui também. Vou salvar aqui. Aqui ele está reclamando aqui do estilo input. Vamos adicionar aqui na colinha. Aqui, ó. Input. O button também. Button text. Mas vamos lá. Coloca uma vírgula aqui, né, no último que eu já tinha. Aqui, beleza. Tá, então ele está reclamando de algumas coisas que estão faltando aqui. Tá, vamos por partes. Primeira coisa que está faltando aqui são os novos use states, né, que a gente está usando aqui para fazer essa linkagem aqui. Tá? Então, o nome e o preço. Tá? Então, eu venho aqui, coloco lá juntinho de onde que está o use state que eu já criei para receber a lista de produtos. Né? Então, eu criei um.
um use state para nome e outro para armazenar aqui o preço na URL, o preço do produto, desculpa. Aqui, beleza. Então, aqui ele só está reclamando agora que está faltando a função que ele chama aqui o onPress, tá? O onPress, que é essa função aqui, ó. Cara, a função é meio grande, aí eu vou explicar ela no passo a passo aqui, ó. Tá, então vem cá, vou colocar ela aqui. Tá faltando fat produtos aqui. Tem que colocar esse hook aqui também. Um outro use effect aqui para ele entender que é o fat produtos. Aí aqui eu vou ter que separar o fat produtos aqui para ele enxergar em outros pontos aqui do meu código, né? Como nessa outra promise aqui. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Fat produtos. E vou jogar esse fat aqui dentro, ó. Vou jogar esse fat aqui dentro, só que eu vou chamar ele de fat produtos. Esse aqui mesmo. Aí aqui eu chamo ele dentro desse hook aqui de useEffect. Agora parece que ele parou de reclamar. Agora só está reclamando do alert, né? Que não está importado. A gente tem que importar ele aqui também do React Native. Alert. Agora parece que não está dando erro. Vamos ver se está funcionando. Então vamos lá, vou tentar inserir um produto aqui. Vou colocar monitor. Monitor 1, 2, 3. Preço 1.500. Olha, já cadastrou aqui o monitor. Mas eu quero ver se ele conseguiu, se o JSON Server gravou para mim esse monitor que eu cadastrei aqui no meu arquivo mocado, né? No meu banco de dados mocado, que é o db.json, né? Se eu vier aqui, vamos atualizar ele aqui, ó. Aqui ele está como cliente, deixa eu procurar aqui o produtos. Aqui, ó, monitor. Então ele criou um novo ID para mim aqui. Ele criou um ID, né, de uma forma parecida aqui com um pequeno hash. Não criou numérico, mas funcionou. Então ele já fez aqui para mim também a gravação desse novo valor. Então aqui está o exemplo completo, né? Vamos à explicação do código. Então brevemente aqui, explicando aqui o código. Nessas duas linhas são os imports, como a gente já viu aí várias vezes, vários exemplos. A interface produto, né? Para quem já fez orientação a objeto, é uma interface, de fato, né? Ela está padronizando, vamos dizer assim, o tipo de dados que eu criei aqui para receber, né? Tanto para receber a lista de produtos, como para cadastrar um novo produto, né? Ela sempre vai ter um ID, um nome aqui, um preço. Aqui estão os use states, né? Um para receber a lista de produtos, está até tipado aqui. Os outros dois para armazenar aqui o nome e o preço para fazer o cadastro. A concha API URL armazena simplesmente aqui a URL aonde, né, está meu endpoint mocado lá no JSON Server, tá? O useEffects aqui é um hook que ele serve para atualizar, né, tá fazendo o React Native enxergar a cada alteração, né, que existir nessa lista para conseguir renderizar na tela. Tá até duplicado aqui, não preciso desse cara aqui. É a mesma coisa. Aqui o Fat Produtos, né?
Na primeira versão a gente tinha colocado a chamada aqui, a API dentro do useEffect direto, mas agora eu quero que ele seja enxergado aqui em duas camadas, né? Que é uma para fazer a requisição GET, que é essa aqui em cima, que faz a recuperação da lista de produtos. E aqui embaixo, esse outro fetch aqui é a requisição POST, né? Que é a requisição, que é o verbo HTTP para a gente cadastrar um novo registro numa API REST, né? Aqui ele chama o mesmo pet produtos, né? Ele chama o mesmo cara aqui, é, a mesma promise, por isso a gente separou ele, ele tirou ele dentro do Hook Use Effect para ele poder ser reaproveitado aqui embaixo também, tá? Isso aqui está tudo dentro aqui dessa concha aqui, cadastrar produto, né? Essa concha aqui é a const, né, que armazena aqui a minha função de seta, que é chamada no evento onPress aqui do Touchable Opacity, né? Ou seja, toda vez que eu clicar nesse botão aqui, ele vai chamar para mim, tá, essa função de seta que está armazenada nessa concha aqui e vai executar esse código aqui, né? Então ele tem um alert aqui que é para validar. Aqui não reclamou, a gente vai ver o que está acontecendo daqui a pouco, né? E se tudo der certo, ele faz a requisição POST, que acessa o meu JSON Server e envia aqui o método POST, né? Como a gente viu aqui, que já funcionou. O problema aqui é que o alert ele não funciona aqui nesse ambiente de navegador que a gente está testando aqui, tá? Aí qual que é a solução que eu consegui para isso? Tá? Vou fazer aqui um novo hook aqui em cima, um novo use state de erro, né? Para a gente armazenar aqui uma mensagem de erro e exibir na tela caso esse problema aqui esteja acontecendo, né? Então, como eu tenho aqui, né, aquela sintaxe do hook, eu vou pegar o set dele, né, set. Se ele entrar aqui dentro, né, vou setar o erro aqui para preencha todos os campos, né? E aqui eu tenho que chamar um set erro, né, se ele sair do if, é que ele, se ele entrar no if, né, se o nome não tiver setado, nem o preço, ele usa um return, ou seja, ele retorna daqui e não executa o resto da função. Então, se ele não entrar no if, aqui eu vou ter que setar um erro em branco, né, para ele apagar o erro lá. E lá no JSX, ah, eu vou usar isso aqui, ó, essa sintaxe. Vou botar aqui debaixo do cadastrar produto. Tá? Que é se o erro, né? Se o erro tiver setado, é como se fosse aqui uma, um if simplificado, né? Um operador ternário, que a gente chama isso. Né? Então aqui, se o erro tiver setado, ele executa, ele mostra esse cara aqui. Se não, ele mostra nulo, né? Ele seta aqui o campo como nulo e não exibe nada, né? Aí aqui eu vou precisar criar o estilo aqui do erro. Vou botar aqui embaixo, aqui, ó. Ah, tá, erro, vai receber. Vamos colocar aqui um background color e vai receber um tralha FF 0000, que é um vermelho, né, por padrão, né, que eu tenho que colocar entre aspas. Então, beleza, vamos testar para ver se agora ele funciona. Né? Essa solução, deixa eu ver se eu só comentei o wallet, deixa eu tirar o wallet aqui para ele não dar nenhum problema. Aí eu vou tirar ele do import também, eu não estou usando mais ele. Vamos ver lá o que acontece. Vou atualizar. Ah, já deu aqui o erro, né? Beleza. Então vou preencher o nome. Vou colocar aqui teclado.
novo. Cadastrar sem preço. Aí beleza, ele não deixa. O preço novo vai ser R$ 80. Vou testar a vírgula aqui para ver o que que acontece. Aí colocou lá o teclado novo, R$ 80. Beleza. Deu tudo certo, né? Aí esses valores aqui, obviamente, só apagar lá do meu JSON. Se eu quiser limpar aqui esse lixo todo, eu posso vir aqui no db.json, né? No meu back-end aqui. db.json, tá tudo salvo aqui, ó. E eu vou apagar esses valores aqui que estão nulos, deixar só o último que eu cadastrei que estava certo. Desculpa, porque esse aqui é o cliente, ó. Aqui, o teclado novo eu quero deixar. Acabei de cadastrar ele aqui de forma correta. Vou voltar aqui. E agora está tudo organizado aqui o meu código. Então esse foi o exemplo, né, que é para ser usado aí como base na próxima entrega do nosso projeto. Beleza, pessoal? Então, até mais.